Então vamos lá, rapaziada. Aconteceu aqui uma situação desconfortável. Passou vergonha aí o técnico do Chelsea. Ai, ai. Ele falou que os times europeus estão em desvantagem, né? Pelo fato de ter jogado 60 e poucos jogos, né, em determinado aí período antes do Mundial. Só que ele não sabia que os times brasileiros tinham jogado mais jogos que os times europeus estavam ali disputando o Mundial também. Ou seja, não sei o que esse cara pensou, mas foi assim, uma gafe. Vamos acompanhar. Para mí personalmente no es que no es importante, es que llegamos a este torneo con dos situaciones diferentes. ¿Cuántos partidos los equipos brasileños han jugado oficial esta temporada? Nosotros hemos jugado 63 partidos. Entonces los equipos europeos llegan a esta competición de manera diferente a los equipos brasileños o de Sudamérica, por la cantidad de partidos que hemos jugado. ¿Qué ese cara está falando, que tenemos de ganar es la misma que tenéis vosotros. Lo que pasa es que las condiciones son diferentes. Nosotros llegamos aquí después de haber jugado 60 partidos y vosotros llegáis aquí después de haber jugado... Olha a carinha dele, velho. Olha a carinha dele. Ah, meu Deus, é cada uma. Aí o Felipe Melo também comentou aí a situação, né, e retrucou a fala aí do técnico do Chelsea, né? O Felipe Melo aí, jogador que todos conhecem aí, conhecido por ser linha dura aí nos campos, né, Felipe Melo. Vamos ver o que ele falou aqui. Eu acho que isso aí é a balela do Maresca, sabe? Assim, falar que tem mais energia de um lado que do outro, porque os sul-americanos, quando chegam no Mundial, chegam sempre no final da temporada. E, se eu não me engano, equipes brasileiras têm mais jogos do que propriamente no meio da temporada do que propriamente os equipes europeus, né? Então, assim, balela do tudo que ele está falando, ou ele está falando isso aí para jogar a responsabilidade para outra parte, tirar a responsabilidade, que faz parte da estratégia, né? Ou ele não estuda futebol sul-americano. Eu acho que foi mais uma questão mesmo de não ter se informado antes, né? Porque o cara não vai pagar... Não faz sentido o cara pagar esse mico aí, entendeu? Porque isso é um mico, né, velho? Isso é um mico que ele pagou, porque... Eu acho que é estratégia, porque não tem nexo, não tem como ser estratégia, entendeu? Ele realmente não sabia do que ele estava falando. Essa é a verdade, ele não estudou os times sul-americanos. Não sei se é porque ele achou, talvez, que os sul-americanos não iam tão longe, né? Pode ter sido isso, subestimou os times brasileiros, né, e viu que o buraco é um pouco mais embaixo, né? Essa é a verdade, mas vamos ver, né? Tem um jogo do Fluminense hoje aí contra o Chelsea, vamos ver o que vai dar. E por falar no jogo do Fluminense e Chelsea, vamos ver aqui o que o Renato Gaúcho falou sobre o jogo hoje, né? Vamos ver o que ele tá preparando aí e tudo, vamos acompanhar. Vou perguntar primeiro se você sabe o time, se vai divulgar, mas eu queria falar de uma outra questão que é a seguinte. Alguns anos atrás, falava sobre o teu estilo. O Renato ainda faz perseguições individuais, o Renato ainda faz o Kahneman sair atrás do centroavante, quando era o caso do Grêmio. E a gente chega no Mundial e tem praticamente todos os times recuperando a marcação individual, fazendo pressão individualizada, muitas vezes sem sobra. Eu queria que você falasse um pouco desse aspecto tático do que se viu aqui nessa Copa do Mundo. Boa tarde a todos. Bom, depende muito do estilo de jogo também do adversário, depende dos atacantes que eles têm em campo, depende da maneira que eu coloco o meu time em campo, porque muitas vezes quando você joga com 3 zagueiros, o adversário também tem 2 atacantes, então um sempre fica na sobra e é importante que os outros 2 saiam na caça, porque não adianta no momento que um atacante do adversário sair para receber essa bola, se o meu zagueiro não sair com ele vai receber essa bola, vai virar e aí com certeza vai trazer problemas para a gente. Então muitas vezes é essencial isso. No momento que você tem esse esquema com 3 zagueiros, é natural que um dos zagueiros do lado saia na caça, justamente porque ele sabe que tem a sobra do líbero. Então por isso que eu falo, depende muito também do esquema do adversário. E eu tenho visto também exatamente isso nessa Copa do Mundo, duelos individuais, porque são jogadores com uma capacidade muito alta que você tem que evitar o máximo de dar espaço para eles, para que eles possam pensar.
question, the gentleman on the second row on the left. Can you raise your hand? Thank you. Oi, Renato, tudo bem? Marcelo Marinho, da Litoral News. O Fluminense tem uma mística. Eu lembro que em 2023, quando o time teve na final da Libertadores da América, que classificou a equipe para esse Mundial, o torcedor falava muito de encerrar aquela ferida que ficou aberta desde 2008, na final contra a Liga. E você e o Thiago estavam naquela final de 2008. Dentro dessa mística tricolor, você acha que ficou algo ainda em aberto para você realizar com o Fluminense? E se você puder falar um pouquinho o que o Fluminense representa para a tua vida como treinador de futebol. Obrigado. Eu acho que 2008 foi uma infelicidade muito grande a gente ter perdido aquela Libertadores para a LDU. Mas são coisas da vida. No momento que você faz uma final, ou você vai ser vencedor ou você vai perder. Não tem meio termo. Nós fizemos tudo certo, infelizmente nós perdemos. Então, sempre que eu trabalho no clube, hoje no Fluminense, como foi naquela época, eu trabalho o meu grupo sempre para vencer, para ganhar. Estou tendo mais essa oportunidade aqui. O Fluminense está fazendo uma grande Copa do Mundo. Está sendo um privilégio estar à frente desse grupo, estar à frente desse clube. Mas a gente veio para fazer história. Desde o início eu falei, a gente precisa acreditar na gente, a gente precisa acreditar no nosso trabalho. Vamos sempre respeitar nossos adversários, são poderosos, financeiramente são bem melhores do que a gente. Agora o futebol ele é decidido dentro do campo. Então com esse pensamento, sempre respeitando o adversário, a gente tem entrado. E o que mais tem me deixado satisfeito no meu grupo são as atitudes. A entrega deles dentro do campo e os resultados estão aí. O que significa para mim estar aqui numa Copa do Mundo? Eu já falei uma vez e volto a repetir, é um privilégio muito grande, são para poucos. Eu não sei quando vou ter uma outra oportunidade de estar à frente de um clube e disputando uma Copa do Mundo. Então, mais uma vez, eu estou tendo esse privilégio, estou tendo essa felicidade. Para mim, para o meu currículo, é sem palavras. Estou muito feliz com isso. E muito feliz também com o sucesso que a gente vem fazendo nessa Copa do Mundo. Porque, como eu falei, a gente não veio aqui somente para participar, a gente veio para vencer. Então, deixando degrau a degrau, estamos numa semifinal, onde muita gente não acreditava na gente. Então, estou feliz por tudo, pela minha profissão, pelo meu grupo, pela torcida, enfim. Como eu falei, não sei quando que eu vou ter essa outra oportunidade, então eu tenho que viver esse momento, o meu grupo tem que viver esse momento. E a gente tem que continuar fazendo história. Já fizemos até aqui, estamos felizes, sim. Estamos representando bem o nosso clube, sim. Mas a gente quer mais. Nós respeitamos muito o Chelsea, tem um grande time também, sem dúvida alguma, até porque não é à toa que está numa semifinal também. Vai ter sempre o nosso respeito, mas o nosso objetivo é fazermos a final. Dá pra ver um pouco aí a diferença aí da postura dos dois treinadores, né? Enquanto o treinador do Chelsea aí ficou... Não sei, né? Enfim, né? De certa forma, subestimando, né, o futebol brasileiro, porque a partir do momento que você fala que você tá perdendo, né, que, enfim, que você tá em desvantagem porque tá cansado, sem ser verdade, né, até que se realmente houvesse essa desvantagem, mas não existe. A partir do momento que você fala isso, você tá desrespeitando o outro time, né? Então, o Renato Gaúcho teve uma postura diferente aí, falou que respeita muito bem o Chelsea. E é isso aí. O que você acha que vai dar nesse jogo hoje entre o Fluminense e o Chelsea, ou Chelsea e Fluminense? Qual que vai ser o resultado? Bom, vamos lá, vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Se o Fluminense passar do Chelsea, vai pra final. Vamos ver o que vai dar. Tamo junto e até a próxima.